Olá pessoal, belezinha? Hoje teremos uma aula na qual eu fiz um apanhado sobre as civilizações da antiguidade oriental. Nesse sentido, nós abordaremos as principais civilizações da antiguidade oriental, no caso aqui a civilização egípcia, a mesopotâmica, a fenícia, os persas e os hebreus. Eu destaquei aqui alguns aspectos gerais para sintetizarmos os pontos principais dessa civilização. Então, nós temos as civilizações e as suas respectivas localização. Nós abordaremos também os aspectos econômicos, a organização política e administrativa, a religião, seus aspectos religiosos, e eu separei aqui como cultura alguns traços, né, alguns aspectos culturais, sobretudo o legado desses povos para as demais civilizações que surgiram posteriormente e chegaram até nós hoje. Desse ponto de vista, a primeira civilização que eu destaquei é a civilização egípcia. A civilização egípcia, ela está localizada no atual Egito. É lógico que temos desdobramentos, né, para outras regiões, que nem o importante aqui é pensar a localização do Egito ao longo do Rio Nilo, e o Rio Nilo, né, ele transborda as fronteiras políticas do atual Egito. Ele compreende uma região ali que vai de uma parte mais no interior da África. Ele nasce, o Alto Nilo, ele nasce numa região ligada ali ao interior da África, e ele vai desaguar no atual Egito. Então, se vocês compreenderem a civilização egípcia, se vocês associarem ela a essa região que compreende o Rio Nilo e o atual Egito, já está, né, ótimo, já está de bom tamanho. Do ponto de vista da economia, a civilização egípcia se dedicou sobretudo à agricultura. Tem também comércio, tem também, né, a criação de animais, mas quando nós falamos de civilização egípcia, nós falamos sobretudo da agricultura ao longo do Rio Nilo. Mas eu também posso pensar a civilização egípcia como uma civilização, sim, agropastoril, né, que cuidava não só da agricultura, mas também eh, tinha suas criações, ok? Desse ponto de vista, há uma frase que define muito bem o Egito, que foi dita pelo historiador grego Heródoto, que o Egito é uma dádiva do Nilo, o Egito é um presente do Rio Nilo. Do ponto de vista da organização política e administrativa, o Egito se constitui em uma monarquia teocrática. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui no Egito, né, o poder está na mão do faraó. É um rei. Esse faraó, ele é um representante, né, dos deuses na terra. Então isso que é uma teocracia, você tem o poder religioso somado ao poder político. Você é um representante dos deuses aqui na terra e organiza a vida dos homens, né, politicamente. Você exerce o comando sobre essa sociedade. Vale destacar que o Egito, né, nesse aspecto político, ele é uma teocracia, é onde o poder político está junto com o poder religioso, o representante político é um representante religioso, é um representante dos deuses, mas nós temos algumas fases quando o Egito já não nasce uma monarquia teocrática, né? A princípio, o Egito estava lá dividido em nomos, com seus nomarcas, que eram comunidades clânicas, né, que viviam lá no período ainda paleolítico ao longo do Rio Nilo. E o Egito ele será unificado em um império. Então nós temos
a questão aí do Menés, que foi o primeiro faraó, né? Foi o sujeito, né? Foi o primeiro imperador, vamos dizer assim. Ele constitui a unificação desses nomos. Então, do ponto de vista da evolução política, até chegarmos nessa característica principal, que é a monarquia teocrática, nós podemos falar que o Egito estava dividido em nomos e foi unificado pelo Menés em um império. E há uma divisão, né, nesses impérios, o antigo, o médio e o novo. Mas guardem aí que politicamente, né, nós falamos de Egito, falamos de uma monarquia teocrática. Na religião, nós podemos falar que os egípcios, eles eram politeístas. O que configura a religião egípcia é o politeísmo. E um politeísmo que nós podemos dizer que ele é antropozoomórfico. O que seria essa característica antropozoomórfica da religião egípcia? Por exemplo, nós temos a junção, né, de características humanas com características animais. Então, o Horus tem cabeça de falcão e corpo de homem. O politeísmo é a crença em vários deuses. Nós temos também aqui a antropomorfia. Por exemplo, o faraó. Ele é a encarnação, né, divina aqui na Terra. Então, ele é um homem, Deus. Um outro aspecto interessante é falar também na religião egípcia que eles eram animistas. O que é ser animista? É o culto às forças da natureza, como por exemplo o Sol e a Lua. No aspecto cultural, nós destacamos aqui no Egito a escrita, os hieróglifos. Nós destacamos também a construção arquitetônica de grandes pirâmides, que na visão mais básica, assim vamos dizer, né, as pirâmides serviam de túmulo para o faraó, né, as pirâmides eram túmulos para os faraós, e nós temos a crença na vida após a morte. Então as pirâmides e a mumificação representam no Egito a, né, esperança, a crença na vida pós-morte. Um outro aspecto que junta religião e cultura é o livro dos mortos, né, que é o livro sagrado dos egípcios, no qual ali a gente percebe, né, fica expressado no livro dos mortos a crença na reencarnação e no julgamento divino após a morte. Então esses aspectos, né, definem, né, para a gente perceber como que é difícil fazer essas definições. Isso aparece, né, a cultura aparece muito mesclada com a religião. Mas, do ponto de vista da cultura, nós temos então destaque aos hieróglifos, as pirâmides e a mumificação. Falei de pirâmide, falei de egípcios. Falei de mumificação, eu falei do Egito Antigo. Eu quero que vocês guardem esses detalhes, né? Essas ligações entre esses aspectos que eu estou destacando aqui e as respectivas civilizações da Antiguidade Oriental. A segunda civilização que eu coloquei aqui é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela está localizada no que hoje compreende boa parte do Iraque, mas não só o Iraque. A localização da Mesopotâmia é o Iraque, mas também pega uma parte da Síria, do Kuwait. Mas se vocês gravarem, se vocês associarem a localização da civilização mesopotâmica com o atual Iraque, já está ótimo. Nós podemos falar também que a Mesopotâmia está localizada, né, entre os rios Tigre e Eufrates. Nesse sentido, nós podemos dizer que Mesopotâmia significa, né, região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Meso quer dizer entre, e pótamos quer dizer rios. Então, a Mesopotâmia, nós estudamos isso já, é uma, né, civilização com vários povos, mas Mesopotâmia acaba significando, né, aquela região entre rios, que atualmente compreende boa parte do que é o Iraque.
no aspecto econômico, nós temos a Mesopotâmia sendo voltada também a essa economia agropastoril. Do ponto de vista da localização da Mesopotâmia, eles não se dedicaram somente à agricultura, né, e à criação de gado, né, à criação de ovinos, caprinos, mas nós também temos aí na região da Mesopotâmia um forte destaque para o comércio, né? A Mesopotâmia ela ficava em uma região, né, de ligação entre vários povos, né, de rotas que passavam, que cruzavam ali toda essa região aí do Oriente Médio. E também aqui o aspecto destacado da economia é o seu aspecto agropastoril, mas não fica restrito somente a isso, beleza? Do ponto de vista da organização política, era uma teocracia, o poder político está junto com o poder religioso, mas o que se destaca na Mesopotâmia, não houve, né, a existência de um império unificado durante toda a Mesopotâmia. É uma sucessão de povos que se organizavam, na sua maioria, em cidades-estado. Ok? Vale destacar, então, aqui o aspecto mais importante da política na Mesopotâmia é o fato de ser uma teocracia, de se organizarem em cidades-estado. A religião é uma religião politeísta. Muito do que nós temos, vamos dizer assim, alguns aspectos religiosos que ficaram, alguns mitos, por exemplo, como dilúvio, a construção do homem, da terra, né, do barro, são aspectos que se destacam aqui na religião dos mesopotâmicos. Desse ponto de vista, eles acreditavam em vários deuses e também eram animistas, né? A força do sol, a força da luz estava muito presente. Eles eram mais pragmáticos, acreditavam, né, na influência dos deuses, sim, mas na vida aqui e agora. E alguns autores falam que os mesopotâmicos, por exemplo, né, esses povos que habitavam a Mesopotâmia, eles não acreditavam na vida após a morte. Totalmente contrário ao aspecto religioso dos egípcios aqui nesse sentido. Ok? Do ponto de vista cultural, nós temos a escrita cuneiforme, que era a escrita na forma de cunha, e a construção, né, do ponto de vista da arquitetura, eles eram uma arquitetura bastante desenvolvida, e o que se destacava aqui era a construção dos zigurates. Esses zigurates, né, eram, vamos dizer assim, uma espécie de pirâmide com degraus, e essas pirâmides eram, entre aspas, aí, né, pirâmides na forma de trapézio. E essa construção de zigurates eram templos, muitas vezes serviam, né, ali como aquele templo principal, né, o centro da cidade. Alguns autores falam que esses zigurates serviam como depósitos, né, de alimentos, mas quando você fala em zigurates, eu estou falando da civilização mesopotâmica. É essa ligação que eu quero que vocês tenham aí. Podemos falar aqui também do aspecto cultural do Código de Hammurabi, né, que foi o primeiro conjunto de leis escritas que teve como base os princípios de justiça e equidade, resumidos na lei de Italião, né, naquele princípio filosófico que é a lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente. Ok? Passando agora para a Fenícia, nós temos a localização da Fenícia no que seria hoje o atual Líbano, e a localização diz respeito a uma faixa litorânea, então é uma pequena faixa entre o mar Mediterrâneo e as montanhas ali do Líbano. Desse ponto de vista, essas características, né, geográficas da localização impeliu os fenícios não a se dedicarem à agricultura, à criação, né, de animais,
Mas a Fenícia, ela se voltou à atividade econômica, sobretudo do comércio. A principal atividade econômica, podemos dizer então, né, o que se destaca aí da economia é o comércio. É uma atividade mercantil, é um comércio marítimo. Aqui nós temos a organização da política, dos aspectos administrativos e econômico juntos, porque a cidade-estado ela é o que define, né, a política, também é uma teocracia, no qual os líderes políticos são líderes religiosos, mas o que define a organização política são cidades-estado. Não houve o império da Fenícia, mas eram cidades-estados. As principais é Tiro, Biblos, Sidon. E esse aspecto que nós chamamos de talassocracia é justamente um poder sobre o mar. Né? O comércio faz a Fenícia se voltar ao mar. Então, o domínio dessas rotas mercantis, né, o domínio desse comércio marítimo, define o que nós chamamos de talassocracia. Então, quando eu falo de talassocracia, eu estou falando da Fenícia. É um poder, né, é o domínio sobre o comércio marítimo que define a organização política. Então, essas cidades-estado, né, se voltavam ao domínio do mar Mediterrâneo, das rotas mercantis sobre o mar Mediterrâneo. E muitas vezes eles faziam a conexão entre esses vários povos da antiguidade oriental. A religião era uma religião politeísta. Desse ponto de vista, então, o que define a organização política da Fenícia é a constituição de cidades-estados e dessa palavrinha aqui, talassocracia. A religião era uma religião politeísta e do ponto de vista da cultura, o que se destaca aqui dos fenícios é, além de dominar, né, essa arte da navegação, eles criaram um alfabeto fonético. O alfabeto fonético justamente para facilitar o comércio com outros povos. Com outros povos, né? Todos esses povos aqui que compreendiam as civilizações da antiguidade oriental, mas não só. Então a necessidade de desenvolver um alfabeto fonético vem muito ligada a essa necessidade de organização, né, das rotas comerciais, das ligações comerciais que os fenícios estabeleciam com outros povos da antiguidade. Os persas, quando a gente fala em civilização persa, nós estamos nos referindo a esse povo que estava localizado no que é hoje a planície que compreende ali o atual Irã. Então, a localização dos persas diz respeito ao atual Irã. Do ponto de vista da economia, também era uma economia voltada e era uma economia, vamos dizer assim, agropastoril, mas com destaque para o comércio. Eles dedicavam-se à agricultura, à criação de animais, mas também à atividade comercial. Aqui já nessa atividade comercial nós temos o uso de moedas. Vou já puxar para cá. O dárico era a moeda utilizada pelos persas na antiguidade. Do ponto de vista político, da organização política e administrativa, nós temos os persas constituindo um império. Aqui sim, né, podemos falar de um império teocrático. E a grande contribuição, vamos dizer assim, administrativa, ou a grande sacada política e administrativa dos persas foi a divisão do Império Persa em satrápias. Era um império que foi tão grande que você precisava dividi-lo em províncias. Então nós temos aqui a divisão desse grande império em satrápias. Essas satrápias eram governadas pelos sátrapas e fiscalizada pelos fiscais reais aí, que eram os olhos e os ouvidos do rei. Do ponto de vista da religião, nós podemos dizer que o que se destaca da religião persa é o zoroastrismo, que é mais ou menos a base. Nós veremos aqui, eu vou tentar explicar essa questão
do zoroastrismo, muito ligada à questão já do monoteísmo, que é o culto a um Deus do bem, né, que vai definir já uma característica monoteísta. Então, o zoroastrismo possui, vamos dizer assim, essa crença em duas forças, um Deus do bem e um Deus do mal, e eu tenho que praticar o bem, né? Então vai definindo uma atitude, né, mais única no culto de uma força, isso que eu quero dizer com monoteísmo aqui. Então, se eu falei de zoroastrismo, eu estou falando da religião persa. Guarda bem isso. E aqui eu vou tentar explicar um pouquinho mais. O zoroastrismo ele possui uma importância em meio à história das religiões por ser pioneira, então, no conceito de uma religião monoteísta, na qual é cultuado apenas um Deus, que é Ahura Mazda. Então, Ahura Mazda é a deidade suprema, é o criador de todas as coisas boas. Nesse sentido, o Zoroastro ou Zaratustra é o profeta de Deus. Foi, né, o profeta responsável por disseminar o culto à força do bem, que é a Ahura Mazda. Então, nesse sentido, especula-se que os conceitos fundamentais do zoroastrismo, principalmente, né, vamos dizer, essa questão aí de uma força do bem, esteve na base da crença num único Deus, que talvez tenha influenciado, na visão de alguns autores, até mesmo o judaísmo e o cristianismo. Então, quando a gente fala de religião persa, nós falamos do zoroastrismo. No aspecto cultural, já destacamos aqui, né, essa característica não só da agricultura, mas do comércio e a necessidade de uso de moedas, que ficou muito difundida aí na cultura persa, né, na civilização persa. E como foi um império muito grande, nós tínhamos uma grande rede de estradas que interligava todo o Império Persa, que facilitava essa comunicação. Não só uma comunicação, né, no sentido de levar aquilo, né, que o imperador, que os reis persas pensavam para todas as províncias, mas também essa estrada facilitava a ligação comercial. E os persas também, segundo alguns autores, desenvolveram um sofisticado sistema de correios, né, que por essas estradas as mensagens passavam dia a dia por todo o Império Persa. Do ponto de vista da cultura hebraica, nós temos a localização no que seria ali a região atual de Israel. Os hebreus desenvolveram uma economia agropastoril, né? Eles desenvolveram a agricultura ali ao longo do Rio Jordão, mas também a criação de animais como cabras, ovelhas. A organização política dos hebreus, nós temos uma evolução política que foi dos patriarcas para os juízes, depois os reis. O que define a religião hebraica é o monoteísmo, né, vamos dizer assim, o principal povo que evoluiu também do politeísmo para a crença em um único Deus, que é Yahvé ou Javé. Do aspecto cultural, quando nós falamos, né, do monoteísmo da civilização hebraica, nós falamos da Bíblia, já do Antigo Testamento e dos Salmos. E algumas passagens, como por exemplo, o Moisés e os 10 Mandamentos. Então aqui eu tentei sintetizar nessa aula de hoje os aspectos gerais das civilizações da Antiguidade Oriental. Espero que tenha ajudado. Um abraço.